Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. O evangelho dessa terça está em São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abre os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu-o e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido, nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não verdes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Responderam-lhes: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhes. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho dessa nossa terça-feira vai nos falar aqui 2 tópicos principais. O primeiro tópico principal, Jesus aqui vem nos ensinar: tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Igual que na Bíblia aqui quer dizer, fermento, o significado de fermento que Jesus queria dizer é o quê? Por esta palavra, Jesus designa a doutrina perigosa dos fariseus. Fermento, Jesus queria dizer de fermento de fariseus, dos fariseus e de Herodes. Isso, Jesus queria dizer era a doutrina perigosa dos fariseus e a doutrina perigosa de Herodes. Qual era essa doutrina perigosa? É a falta de fé. Igual eu preguei para vocês o evangelho dessa segunda. Os fariseus tentou pôr Jesus em prova. Queria saber mais do que Jesus, tentar colocar ele à prova, para ver se ele errava alguma coisa sobre a respeito da palavra de Deus, pedindo Jesus um sinal. Essa é o fermento perigoso dos fariseus e de Herodes. É a falta de fé. Hoje em dia, muitas vezes nós, irmãos, nós somos vítimas por esse fermento perigoso, que é a falta de fé. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração e a nossa alma ser contaminado por esse grande pecado de Satanás, que é esse fermento perigoso que é a falta de fé. Muitas vezes nós cansamos de ir na igreja, cansamos de ouvir a homilia, ouvir a palavra de Deus, ouvir as reflexões, ouvir as promessas que Jesus fala na Bíblia. Muitas vezes até mesmo nós cansa de ler a Bíblia, mas nós ainda não acreditamos nas promessas de Deus, nós ainda não entendemos a palavra de Deus, ou então muitas vezes nós podemos até entender, mas nós não acreditamos. Nós não tendo fé na palavra de Deus. E isso, por que isso acontece? É por conta que eu, ou então você, ou então nós acabamos deixando nós mesmos ser contaminados por esse fermento perigoso dos fariseus, que é a falta de fé. E nós acaba sendo contaminado pela falta de fé, que é esse fermento, por essa obra de Satanás. E acaba nós não tendo fé em Jesus Cristo, nós acaba não acreditando na palavra de Deus, nós não acreditamos nas promessas de Deus, nem na palavra dele, nós não acreditamos nas promessas. Aí é a hora que nós começamos a falar assim, não, eu só vou acreditar depois que eu vejo. Então, irmãos, esse é o primeiro tópico. Tome cuidado para você não ser contaminado por esse fermento perigoso que é a falta de fé. Muitas vezes Satanás ele quer tentar nos iludir. Quer tentar nos iludir por essa falta de fé. O segundo tópico, por isso que Jesus falou no segundo tópico, logo no final do Evangelho,
Jesus cansa de fazer pergunta para eles sobre a respeito da multiplicação dos 7 pães e 2 peixes. E além disso, no final Jesus falou logo assim, como é que ainda não entendeis? Jesus logo no final daqui do Evangelho fala, como é que mesmo nós ainda vendo tanto milagre, tanta promessa que Jesus prometeu e acaba cumprindo na nossa vida, tantas graças que Deus manda na nossa vida, como é que ainda até hoje, nós ainda não compreendemos a palavra de Deus? Por que nós até hoje não compreendemos e não entendemos o significado da palavra de Deus? Por que nós ainda não compreendemos e não entendemos, ou nós ainda até hoje não temos fé totalmente na palavra de Deus? Simples. É porque você deixou ser contaminado por esse fermento dos fariseus, que é a falta de fé, irmão. Por isso que muitas vezes nós ainda não compreendemos totalmente o significado que a palavra de Deus vem nos ensinar, as doutrinas que Jesus vem nos ensinando, as promessas que Deus vem nos falando ou nos prometendo. Os ensinamentos que Deus vai nos ensinando, nós até hoje não entendemos, não sabemos pôr em prática. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, porque nós acabou deixando ser contaminado o nosso coração por essa doutrina perigosa dos fariseus, que é a falta de fé. Então que a partir de hoje, tome cuidado com esse fermento perigoso que é a falta de fé. Não deixe você mesmo ser contaminado por essa falta de fé. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo agir dentro de você e te guiar, para que assim você possa, a partir de hoje, ter fé na palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus e entender cada dia mais a palavra de Deus e as promessas de Deus. E cada dia mais você chegar perto de Deus. E através do Espírito Santo e da sua fé, você vai cada dia mais entender o significado da palavra de Deus. E através do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, você vai acabar receber através do Espírito Santo. E esse dom você vai cada dia mais entender o significado e os ensinamentos que a palavra de Deus vem nos ensinar e está guiando você para você conseguir alcançar o objetivo, que é a misericórdia, o perdão, a conversão e a salvação, que é a vida eterna do lado de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui, não deixou? Se inscreve no meu canal quando é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.